Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Canal Arte da Guerra, Bloco Velho, Pátria e Defesa, bom combate, irmãos russos, Coronel Paulo Filho, Rogério Nitablian, essa rede maravilhosa, integrada aí, que defende os interesses da família brasileira. É um prazer enorme estar com vocês dessa noite aqui, gente. Já estamos reunidos aqui, os três Lauais aqui, tá? Eu sou o Lauai mais pequenininho aí, mas é um prazer enorme receber essa dupla de peso aqui, Albert Cabaé e o Coronel Paulo Filho. Hoje vai ser uma noite quente, como tá quente o Afeganistão. Grande abraço para vocês. O Felipe já está dizendo que o som tá 5/5. Hoje não tem café não, Vinícius, não dá. Se eu tomar café essa noite, depois eu não durmo. Já sou elétrico, se tomar café agora. Ei, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, Tudo bem, graças a Deus. Paulinho, Cavaé, prazer enorme receber vocês aqui. Gente, deixa eu falar, eu vou fazer uma introdução no assunto, depois eu vou passar para os nossos convidados aqui. Na verdade, não são convidados, que eles são da casa aqui. Mas eu vou passar depois para o Cavaé e para o Paulo. Deixa eu só falar um negócio. Coronel Paulo Filho, tá, que está aqui presente hoje. O Albert você já conhece do Café com Defesa, do Velho General, mas o Paulo Filho, ele tem bastante experiência em Oriente, ele estudou numa academia militar chinesa, foi para a reserva recentemente, um oficial do Exército com muita experiência, e ele fez um vídeo maravilhoso hoje, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Ele fez um vídeo maravilhoso sobre o Afeganistão. Ele deu, aliás, eu vou colocar no final, porque se eu colocar agora, vocês vão para lá e sai da live. Então, eu vou colocar no final aqui. E já pedir para vocês se inscreverem no canal do Paulo Filho, porque lá não tem só análise do Afeganistão, ele analisa a China, ele analisa inteligência militar, tá? Ele analisa a liderança, faz uma série de coisas, então vale a pena. E vou aproveitar também e dar um puxão de orelha para todo mundo aqui, para se inscrever, tá? Como membro do Velho General. Por quê? Porque Albert, o radar é sexta. sexta-feira. Toda sexta-feira o Albert solta um radar aqui maravilhoso, tá? Os artigos estão... Eu me surpreendo pela qualidade dos artigos que ele coloca nesse radar, que é exclusivo para assinantes. Então, gente, sejam bem-vindos. Quem quer começar? Cabul cai até o final do ano. Como é que tá essa situação? Tá com vocês aí? Eu acho que cai antes do final do ano. Eles esperaram, uma falta de educação tremenda. Não esperaram nem os americanos ir embora, já estão descendo bala. Não. Sai da frente e atrás vem gente. A fila andou. Né? E o Afeganistão enterrou mais um, né? 2, que teve a OTAN dessa vez, né? A OTAN estava lá também. Ô, Paulo, fala aí, você está com o microfone fechado. Mas tudo bem, pessoal. Boa noite, Robson. Boa noite, Albert. É um prazer estar com vocês de novo aqui no Arte da Guerra, acompanhando lá o blog Velho General. É um prazer estar com todo o pessoal que nos acompanha nessa noite. A situação lá no Afeganistão está evoluindo muito rapidamente, né? Ontem as notícias é que existiam três cidades, tinham 3 capitais provinciais, tinham caído nas mãos do Talibã. Agora há pouco eu já olhei na internet, já tem notícias de 7 capitais provinciais que estão nas mãos do Talibã. Então, a evolução dos acontecimentos está sendo bastante rápida. Eu não sei se eles chegam a Cabul até o final do ano, mas existe uma boa possibilidade que cheguem sim. Daí eu escrevi o artigo, né, que está lá no blog, o Albert botou no Velho General também, fiz o vídeo, contando um pouquinho dessa história aí dos 20 anos de presença dos Estados Unidos e da OTAN lá no Afeganistão, e tentando antever alguma coisa que vá acontecer no futuro aí, Robson e Albert. Diz que o presidente, esqueci o nome dele lá, o Ghani, né? O Ashraf. Ashraf Ghani. Diz que ele já está se preparando para uma guerra civil, né? Mas aí que... Falei, Paulo, falei. Eu estava ouvindo um podcast da BBC agora, antes da live. Eles estavam entrevistando ao vivo um afegão que é o dono da maior rede de comunicação do país. E a repórter perguntou exatamente isso para ele.
se poderia acontecer uma guerra civil. E o cara respondeu dizendo que a guerra civil era o melhor que podia acontecer, que as coisas poderiam ser muito mais graves que uma guerra civil. Um genocídio das outras etnias, né? O cara estava bem pessimista, esse afegão aí. Ô, Paulo, mas o Talibã é pashtun? O Talibã é pashtun. Mas Talibã... eles misturam outras etnias também ou como é que é isso daí? Você pode dar uma palha para a gente aí? O Talibã é originariamente do sul do Afeganistão. Eu acho, Albert, que a gente podia... Eu fiz uns mapas aqui que acho que é interessante mostrar para o pessoal. Se eu puder compartilhar... Bota aí. Aqui vocês mandam, gente. Eu vou compartilhar. Hoje eu sou passageiro de... Quando vem esses dois aqui, gente, eu viro passageiro de patrulha. Para quem não sabe, passageiro de patrulha é um termo militar. É aquele cara que ele vai numa patrulha de combate ou de reconhecimento, ele não faz nada, ele só carrega a rádio, carrega a mochila, etc. Não faz nada, não opina nada. Hoje eu sou passageiro de patrulha. Tá compartilhando aí, Robson? O que você está vendo aí? Vamos lá, tá na mão. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Bom, ele é sempre um delay com vocês aí, porque é normal do YouTube, da plataforma. Essa é a primeira coisa que eu queria mostrar, né? Então, a posição do Afeganistão. Olhando aí para o globo terrestre, dá para ver com clareza, né, a importância da posição estratégica do Afeganistão. Então, o Afeganistão está aqui unindo, né, o Oriente Médio, a Ásia Central, a própria Índia, o Paquistão, a China, a Rússia e os países da Ásia Central. Então, o Afeganistão está exatamente aqui no meio. E por causa dessa posição geográfica, ele foi invadido diversas vezes na história, né? Desde os macedônios, lá de Alexandre o Grande, depois uma disputa entre os czares, né? Entre o Império Russo e o Império Britânico, chegou a ser um protetorado britânico, depois os britânicos foram expulsos, depois os russos em 79, e agora os americanos, né? Por isso aí o mito, né, do cemitério de impérios, né? Podemos conversar mais sobre isso. Nesse mapa aí, dá para ver bem todos esses países da Ásia Central, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão e Quirguistão, então fazem fronteira com o Afeganistão. O Turcomenistão, o Uzbequistão e o Tadiquistão. Tudo isso era a União Soviética, né? Não podemos esquecer que tudo isso era a União Soviética. Então a União Soviética fazia fronteira com o Afeganistão, quando ela invadiu lá em 79. Então, aqui está um zoom, né, no Afeganistão, a capital Cabul, e uma segunda cidade mais importante no sul, Kandahar. Então, Robson, os talibãs são pastuns dessa fronteira sul aqui com o Paquistão. Aham. Aqui uma visão fisiográfica, né, das alturas, e aqui dá para ver com clareza esse corredor aqui, que é o corredor Wakhan, que vai chegar lá na China. Então, essa fronteira da China com o Afeganistão é uma causa de preocupação dos chineses, né? Podemos falar sobre isso depois, e são 72 quilômetros. O terreno aqui é montanhoso, né? Muitas alturas, é um terreno de dificílimo acesso. Mas aqui estão a fronteira com os chineses. Aqui é um povo que mora nesse corredor. É uma minoria afegã, Tadique. É assim que eles moram. Essa é uma foto atual, né? E dá para ver lá no fundo as montanhas nevadas, né? Cara, é uma loucura, né? Aqui da China, eu fiz questão de mostrar esse mapa da China para mostrar que aqui está Xinjiang, certo? Onde tem os problemas lá com os uigures. E aqui está a pontinha aquela fronteira com o Afeganistão. Então, o Afeganistão faz fronteira com a China em Xinjiang, né? Em Xinjiang. Então, era esses mapas aí que eu queria mostrar para o pessoal. Não sei se já eu tenho um mapa aqui também.
ele já está desatualizado, mas ele dá uma boa ideia de como é que está a divisão entre o Talibã e o... Bota aí, vamos ver. E o governo. Peraí, deixa eu botar ele aqui. Conseguiu aí? Aí, vou pôr aqui. Esse mapa ele vai mudar dia a dia, né? Esse mapa é da semana passada, então ele já mudou, já tem mais áreas vermelhas aí. Mas o que está em laranja aí é o governo, né, do Afeganistão, que está em vermelho, do Talibã, e o que era cinza estava em disputa. Então, assim, muito dessas áreas cinzas aí já viraram vermelhas. Né? O negócio interessante, eu estava vendo aí que uma pessoa que teve um papel fundamental, né, na união das tropas da Aliança do Norte na invasão americana em 2001, que é o general Rashid Dostum, ele está em Cabul esses dias, mas ele está sendo tratado na Turquia, porque acho que está muito doente, ele já está velho também, né? Combateu os soviéticos, combateu depois na guerra que se seguiu a saída dos soviéticos, depois combateu os talibãs com os Estados Unidos. Não sei hoje se tem liderança hoje para se contrapor ao rolo compressor talibã. O que vocês acham aí? O que acontece, né? Até 1973, era uma dinastia que governava o Afeganistão. Em 73 se proclama a república, em 78 tem um golpe comunista e assume um governo comunista. Só que esse governo não estava alinhado com a União Soviética. Em 79, os soviéticos invadem. E aí se forma aquela coalizão, né, Robson? Sobre isso que você estava falando, sobre esse comandante, dos Mujahedin. Os Mujahedin, quem eram os Mujahedin? São todas as tribos ali que se opunham, se juntaram e se opuseram à invasão soviética, né? Inclusive os talibãs. Quando termina, então passam 10 anos essa invasão soviética. Começa lá com Brezhnev, e quem vai tirar os soviéticos do Afeganistão é o Gorbachev. Após a retirada dos soviéticos, o país entra em guerra civil e no final da década de 90 já está dominado pelo Talibã. O Talibã sempre foi apoiado pelo Paquistão. Então, a fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão é uma fronteira muito porosa. São pessoas que não reconhecem aquela fronteira. É uma fronteira traçada pelos ocidentais e aquela etnia Pashtun sempre viveu ali de um lado e de outro de fronteira. Tanto é que o Osama Bin Laden foi pego dentro do Paquistão. Né? Eles acham que nem sabem que país que está, volta e meia, né, Paulo? Porque para eles é a mesma coisa, né? Para muita gente ali nem existe um estado ou outro, né? A visão na verdade, dos tribos. Há uma descentralização do poder, né? É muito difícil que o poder central consiga realmente exercer o governo em toda a área do Afeganistão, né? Bom, então, foi ali que se criaram os talibãs, apoiados pelos paquistaneses. E eles receberam e apoiaram a Al-Qaeda no final da década de 90. E o Osama Bin Laden se refugiava dentro do Afeganistão quando fez os atentados às Torres Gêmeas e ao Pentágono. Por isso que, imediatamente após os atentados, os Estados Unidos iniciou as operações no Afeganistão, né? Inicialmente com bombardeiros e já imediatamente com as forças especiais, e aí entrou em 2001 para sair agora, em 2020. Entrou em 2001, rapidamente tirou o Talibã do poder, né? A guerra começou no meio do ano, no final do ano o Talibã já estava fora do poder. E está indo embora, e o Talibã está também, com a mesma velocidade que eles tiraram o Talibã está retornando ao poder. Essa é a ironia da história, né? Mas aí que tá, Paulo e Albert, eu falo sempre aqui no canal uma coisa que às vezes o pessoal não para pensar, que essa foi a guerra mais longa da história dos Estados Unidos. Né? Teve gente que nasceu
depois do 11 de setembro e foi lutar nessa guerra. Essa que é a realidade. Nasceu nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Quando ele nasceu, a guerra já estava acontecendo. Ele foi para o Afeganistão, voltou e ela não acabou. Quer dizer, agora, pelo menos para os americanos, ela acaba, né? Foram 20 anos presente na sociedade americana, embora os americanos não tenham percebido tanto isso, porque foi uma guerra de profissionais aí, diferente do Vietnã, né? Então não deve ter impactado tanto a sociedade, né? Inclusive no vídeo que eu fiz, tem uma foto da Time, né? Uma capa da Time que mostra um soldado, exatamente essa história, Robson. Aquele soldado, ele tinha nascido, a guerra do Afeganistão já tinha começado e ele estava indo lutar na guerra que tinha começado antes mesmo dele nascer. Isso aparece lá no vídeo, uma capa da revista Time. É uma loucura, cara, é uma loucura. Ô, gente, eu queria a opinião de vocês, opinião dos dois, a respeito do seguinte, porque o pessoal me vê todo dia aqui, então a minha já tá carne de vaca, mas a de vocês é novidade. O que vocês acham que deu errado? Porque 20 anos, mais de $1 trilhão, e não conseguiram nada, porque é o que você falou, com a mesma velocidade que o Talibã saiu, ele está voltando. O que deu errado? A opinião de vocês. Tem um artigo que eu publiquei hoje para assinantes do George Friedman. Muito bom, eu li esse artigo. Ele diz que os Estados Unidos eles têm uma noção de que para vencer uma guerra eles precisam transformar a sociedade onde eles estão lá guerreando. Então a intenção deles, uma vitória para os americanos seria transformar o Afeganistão numa democracia nos moldes americanos. Só que não é assim, né? Não é assim que funciona, né? O povo que vive lá é um povo que vive milenar e, do ponto de vista deles, eles não estão fazendo nada errado. Eles fazem as coisas como eles fazem há séculos. Então é difícil você dobrar um povo assim, né? Não é? Deixa eu mandar um abraço pro Luciano, vou passar pro Paulo. Luciano, grande abraço para você aí, tá? Eu fico muito feliz quando vocês comemoram qualquer conquista aqui no canal, porque eu acho o seguinte, gente, o que traz mais alegria, e não é só para mim, é para nossa comunidade, o Cabaliel, o Paulo, o pessoal todo que faz parte dessa comunidade maravilhosa. Acho o mais bacana é ver que as pessoas estão transformando a visão de mundo delas. Então, como o pessoal apresenta uma visão mais aprofundada aqui, eu vejo muita gente falar, não, ó, a gente entra aqui no canal, toma uma ducha de água fria e sai enxergando o mundo de outra forma. Então, eu fico muito feliz. Luciano, um grande abraço para você, tá? Muito obrigado por todo o apoio e o carinho e continue com a gente aqui. Paulo, tua vez, que pegou nessa guerra? Bom, vamos lá, por partes. Toda vez que um planejamento é feito, um planejamento de uma guerra, né, o planejador operacional e tático, ele fica esperando que o planejamento político dê um objetivo muito claro, né? Eu vi isso no teu vídeo, você colocou bem ali, eu vi teu vídeo lá, você colocou bem. O objetivo político da guerra. Qual que era o objetivo político dos Estados Unidos? Não fica muito claro. Retirar o Talibã do poder? Talvez fosse retirar o Talibã do poder e proporcionar ao Afeganistão as ferramentas políticas para que, a partir daquele momento, o país deslanchasse. Se vocês forem ver na primeira década do século XXI, isso estava dando mais ou menos certo. O Hamid Karzai foi eleito, né? E foi a primeira vez na história do Afeganistão que houveram eleições, né? Exatamente. O Hamid Karzai é eleito. Em seguida, em 2006, tem uma eleição para o legislativo. Então, as coisas vão funcionando. Só que não acontece com a velocidade que o Ocidente espera, né? Tudo tem seu tempo. Eu estava lendo hoje alguma coisa sobre o Afeganistão e o cara escreveu a seguinte frase, que o Talibã falando dos ocidentais, né? Eles têm o relógio, mas o tempo é nosso. Eles sabem que o invasor vai embora. O Alexandre o Grande foi embora, eles foram invadidos pelos mongóis, né? Os mongóis ficaram 400 anos quase lá no Afeganistão. Foram embora.
os soviéticos ficaram 10 anos, foram embora. Então, os ingleses foram embora, eles vão embora. É mais um só, né? Todo mundo vai embora, né? Então, mais um. Eles têm o relógio, mas o tempo é nosso. Então, apesar das instituições políticas terem sido, de certa forma, modificadas, houve eleição, um presidente, ou uma Assembleia Legislativa, isso não conseguiu proporcionar, talvez, àquela população do país os benefícios, né? Talvez tenha ficado faltando. E aí a insurgência vem e vem forte, né? Tem o aspecto religioso, né? Tem o aspecto cultural. Então, é uma batalha muito difícil. E Estados Unidos sai deixando um exército afegão, né? Eu estava vendo o porta-voz das forças americanas dizendo, né, que eles têm 300 mil homens, eles têm força aérea, o Talibã não tem força aérea, eles têm equipamento, têm material. Então ele está dizendo assim, ó, o problema é de vocês, agora vocês resolvam. Só que o pessoal não está conseguindo resolver, né? As Forças Armadas do Afeganistão não estão conseguindo resolver. É muito complexo, né? A guerra, a compreensão do terreno humano, que a gente chama, né? Da cultura, de como que o inimigo pensa, como a outra parte pensa, é fundamental para a gente chegar na vitória. Então, para resumir, Albert, o que eu acho que talvez tenha sido falho? O objetivo político da guerra. E qual o estado final desejado? O que nós queremos no final? Então, eu falei do objetivo político, né? Aí o tático ele chega no estado final desejado. O que eu quero que aconteça no final das contas? Eu quero que no final das contas o Afeganistão esteja assim. Certamente não está do jeito que os planejadores pensaram. E outra coisa, há um desgaste, né? Você mandar soldados para o outro lado do mundo, numa guerra que o próprio americano não compreende, né? O que nós estamos fazendo no Afeganistão? O cidadão americano não compreende direito. O contribuinte não compreende, né? Houve a crise econômica em 2008, então a guerra começa a ficar muito cara. Então, tudo isso são fatores que vão minando o cumprimento o melhor cumprimento da missão. Essa é a minha opinião. Mas é um problema muito complexo, que não somos nós três aqui que vamos conseguir resolver, né? Exatamente. A gente só vai bagunçar mais a cabeça de vocês. Porque aí que tá, gente. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vou fazer um paralelo sobre um livro que eu estou lendo. Estou lendo um livro sobre a Síria, estou gostando muito. É o Árabe do Futuro, muito legal. Porque mostra bastante aspectos assim do povo sírio nos anos 80. Pode ter mudado muita coisa, teve um boom material de lá para cá, o país ficou mais rico, mas você não muda da noite para o dia a mentalidade das pessoas. E a conclusão que eu chego, uma delas, né, no momento, até onde eu avancei, é que a diferença entre Oriente e Ocidente é enorme. E o Paulo morou na China, ele deve ter visto coisas assim até mais aprofundadas do que eu estou falando. E eu me pergunto, para você que está me ouvindo aqui, para todo mundo que está ouvindo, se o cara que foi votar na eleição do Afeganistão, se ele sabia o que ele estava fazendo. Eu me pergunto, às vezes, se esse cara sabia, se para ele isso tinha importância, se ia fazer alguma diferença. Muito complicado, gente. É uma coisa que eu não consigo. O Paulo, o Albert, ele está comigo toda semana e ele já observou isso daí. E você agora que está no canal está mais a miúde com a gente aqui nos 3 Lauais, você vai ver isso. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, muito grande de explicar para o pessoal que você não pode medir o mundo com a régua de brasileiro. Ainda mais se ela for cor de rosa. Isso aqui é uma homenagem aos artilheiros de você entender para sacanear o pessoal. Eu sabia que eu já uso essa cor de rosa, uma porque é visível na tela, que eu sei que o pessoal vai sacanear, o pessoal vai ao delírio. Mas aí que tá. Não dá pra gente medir o mundo com a regra de brasileiro, gente. Vocês estão querendo vocês acham que o Talibã é como o vizinho teu lá de Santo Amaro, que você vai encontrar o cara na padaria. É outro planeta, camarada. Eu estava lendo um caso nesse livro sobre a Síria, vou devolver para vocês.
A moça era viúva e ela engravidou e não estava casada de novo. Aí o pai e o irmão foram lá e mataram ela. O dilema na Síria. Dilema da família. Denuncia ou não denuncia o pai e o filho para a polícia? Olha só. Por quê? Porque culturalmente, para aquela tribo da Síria, para aquela região da Síria, isso era até certa forma normal. Mas como a Síria estava entrando numa outra pegada, né, mais institucional, então já existia uma polícia que apurava tudo isso. O dilema da família, denuncia ou não denuncia para a polícia? Onde eu quero colocar isso aí? Que são coisas que no Brasil, por exemplo, nem aconteceria. Dificilmente aconteceu uma coisa dessas, que nem nos rincões nossos aí. Mas a visão deles é diferente. A visão de mundo é diferente. Então, é complicado, viu, gente? Foi nesse sentido que eu falei da questão dos americanos. Eles querem mudar, né, transformar a sociedade. Eles queriam transformar a sociedade afegã, né, o Afeganistão, numa democracia liberal nos moldes americanos. Não vai mesmo, cara. Você pega o sujeito que vive lá, aquele cara que vive de sandália, que ele mora no meio daquelas montanhas ali há centenas de anos, os caras não têm energia elétrica, o pensamento deles é completamente diferente. O que é certo ou errado para nós, para eles talvez nem faça sentido. Eles têm uma forma de ver o mundo, e milenar, né? Não é de hoje essa forma deles de ver o mundo. Exatamente, eles não começaram a viver dessa maneira ontem, eles vivem dessa maneira há centenas ou milhares de anos. Você não vai chegar agora em 10, 20 anos e dizer, não, agora é assim que você vai fazer. Não é assim que funciona. Não adianta a gente achar que é certo e que é errado. Em defesa dos americanos, nós temos que dizer algumas coisas também, Albert Robson. Eles foram para lá para primeiro objetivo, né? Acabar com a Al-Qaeda. E conseguiram. A Al-Qaeda hoje não é nem sombra do que ela era. Pegaram o Osama Bin Laden. Então, assim, os interesses imediatos que levaram o americano ao Afeganistão foram cumpridos. E aí eles foram se enredando, né? Eles foram caindo lá numa armadilha de não conseguir sair. Acho que aí é que foi o erro deles, né? Eles estão querendo sair há muito tempo, né? O Obama já falava em sair. Depois o Trump já começou. Foi o Trump que tomou a decisão de sair. E o Biden que implementou. Então eles estão tentando sair pelo menos desde 2012. Em 2012 já tinha um plano de saída. Só que eles sempre disseram assim, não, nós vamos sair, o Talibã vai tomar conta. E ficaram enrolando, tentando resolver isso e não conseguiram. Ficaram mais 8 anos postergando essa saída e não conseguiram resolver. Então, assim, o objetivo imediato foi cumprido. Eles acabaram com a Al-Qaeda, né? O motivo que os levou ao Afeganistão foi cumprido. Agora, qual é o interesse que o americano tem no Afeganistão? São poucos interesses no Afeganistão. O Afeganistão não tem petróleo, o Afeganistão não tem... O que o Afeganistão tem de interesse geopolítico ou geoestratégico para os Estados Unidos? Muito pouco. O Afeganistão não é um adversário digno de nota em relação ao Irã, não interfere em nada, o peso do Afeganistão em relação ao Oriente Médio é muito pequeno. O Afeganistão não faz mais fronteira com a Rússia. O Afeganistão está ali do lado do Paquistão, mas não interfere com os problemas entre Paquistão e Índia. Então, assim, o peso do Afeganistão, do ponto de vista geopolítico norte-americano, também é pequeno. Também não é grande, não é muito grande. Então, assim, a verdade é que é uma guerra que começa a ficar sem sentido. E por isso que o americano retraiu. O Paulo e Albert. Talvez eles devessem ter saído no cumprimento quando conseguiram liquidar a Al-Qaeda e capturar o Bin Laden. Talvez fosse o momento que eles devessem ter saído, né? Ó, só para sacanear aqui, arrumei uma outra régua, tá? Arrumei uma outra régua. A régua rosa foi aposentada, agora arrumei uma régua laranja. Entendeu? A moleza aqui acabou. Gente, deixa eu falar uma coisa que é importante. E isso eu quero a opinião de vocês.
Eu sou dessa linha também. Eu acho que em 2011, quando conseguiram matar o Osama lá no Paquistão, era um excelente pretexto. A opinião pública americana foi muito favorável, tá? Eu acho que no mundo hoje, se as tinham lavado a honra, era a hora, mas arrastou mais 10 anos. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. A gente cai sempre naquilo. É muito fácil começar uma guerra, mas é difícil sair dela. É o túnel, é o quarto escuro. Queria que vocês comentassem. Como é que é aquele dito gaúcho lá? Dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Uma boiada para não sair. Sair da guerra é sempre muito complicado, porque é muito difícil definir qual é o objetivo que você tem na guerra, né? O objetivo tem que ser definido com muita clareza pelo nível político. Né? E nós temos um agravante nos Estados Unidos. A alternância dos partidos, embora a política externa se mantenha mais ou menos constante, especialmente em relação ao Afeganistão, há visões um pouco diferentes, né? Então, o objetivo ele vai flutuando, o objetivo não se mantém o mesmo. Né? E agora nós temos também um ator novo, né? Um ator muito mais forte hoje do que era em 2001, quando os Estados Unidos começaram a guerra. A China não era um ator global como é hoje, né? A China estava entrando na Organização Mundial do Comércio. Então, hoje a China é um ator geopolítico muito mais importante e faz fronteira com o Afeganistão, né? Então, nós vamos ver aí uma passagem do bastão, né? Então, os ingleses passaram o bastão para os russos, os soviéticos, que passaram para os americanos. Será que os americanos vão passar o bastão para os chineses? Os chineses não ficaram satisfeitos que os Estados Unidos saíram do Afeganistão. A saída do Afeganistão... a saída dos norte-americanos do Afeganistão criou um problema para os chineses, que eles não tinham. Eles têm muita preocupação com esse problema de radicalismo islâmico aí. Até a Síria é um fator de preocupação com eles aí, para eles aí, porque muita gente pode voltar de lá radicalizada, né? A China está crescendo e está com problemas de gente grande também, né, Paulo? Como é que é? Se não sabe brincar, não desce pro play, né, Rock? Exatamente. Play, tem que saber brincar. Começa a ter problemas de grande potência, né? Então, a China já está fazendo contatos com o Talibã, né? Já houve uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores chinês e o representante do Talibã. Já estão em conversações. O que a China quer? A China quer garantir que o Talibã não vai apoiar o movimento terrorista do Turquestão Oriental, né? Que é o que quer a independência dos uigures lá de Xinjiang. Então, que são muçulmanos também. E são etnicamente muito próximos, muito mais próximos dos afegãos do que dos próprios chineses, né? Os uigures têm muito mais similaridades culturais e étnicas com a Ásia Central do que com a etnia Han da China. E como eles fazem fronteira, acendeu a luz amarela em Pequim. Mas qual é a moeda de troca? O que a China vai usar para garantir que não vai haver esse apoio? A mesma que ela usa com o Tadiquistão, com o Uzbequistão, com o Cazaquistão, que são os investimentos, pesados investimentos que a China faz nesses países. Então a China chegou para o Talibã e falou assim: olha só, nós vamos investir no Afeganistão, vamos ajudar na reconstrução do país, vamos te dar grana, mas você vai garantir que não vai apoiar ou patrocinar o terrorismo uigur. Que o Talibã já falou isso para os Estados Unidos, né? Ele já falou assim: deixa comigo, chefe, não vai ter terrorismo aqui, não. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu é que domino tudo aqui. Mas eu não sei, não. Eu acho que eles perderam essa guerra aí por causa daquela cueca lá, daquela foto lá. A foto da cueca foi demais. Não dá para ganhar uma guerra. Né? Você tá com o artigo aí, Albert? Bota aí aquela foto. Não, ela não tá no artigo, mas eu tenho ela aqui. Eu coloquei no vídeo outro dia, mas se você puder, coloca aí, eu vou mostrar pro pessoal.
Aquilo deve ter sido uma emergência federal, cara. Sim, o cara saiu correndo. Explica aí, Albert, o pessoal não está entendendo. Vê se acha a foto, eu vou mostrar para o pessoal. Tá aqui, já está aí, já. Vou colocar aqui pro pessoal. Espera aí. Essa foto aqui. Olha lá. A cueca como vocês podem até aumentar um pouco aqui, ó. Ela é cor-de-rosa, I love New York. A gente tava brincando hoje. Eu falei, pô, não dá pra ganhar a guerra com uma cueca dessa, né, bicho? Não, cara, você vê que ele tava de pijama, devia estar o cara tava dormindo. O que quer que foi, e esses gabiões aqui que eles estão vendo, eu acho uma puta solução de engenharia, cara, porque você monta uma posição fortificada, em questão de poucas horas você consegue montar uma posição bastante, que oferece uma proteção muito boa para a tropa. Isso aqui é pré-fabricado, eles enchem de pedra ou entulho, aí eu já vi isso aqui numa laje. A gente viu isso na laje em 2018. Exatamente. Em defesa desse comandante de pelotão aí, Robson e Albert, eu posso dizer que a gente não tem certeza que aquilo ali é um soldado, né? Pode ser. Não, na legenda da foto diz, acho que tem até o nome do cara. É o Army Specialist Zachary Boyd was still in his I Love New York boxes, porque ele precisou correr, que ele estava dormindo. Precisou sair correndo lá para. Então o tenente não tem defesa, não. Acho que foi no Corengal. O pessoal está falando aqui. Tem um documentário sobre isso. É capaz de ser o Vale do Corengal no Afeganistão. O negócio foi feio ali. O negócio realmente foi feio. No Corengal, é isso aí, no Corengal. Essa foto é em maio de 2009. Nessa época eles acho que ainda achavam que a coisa ia poder virar, sei lá. Mas é muito complicado, viu, Robson? Se o cara tá ali na frente, no front, ele tem que estar pronto para ser empregado a qualquer momento, né? Exatamente. Sim, num lugar desse aí. Essa não tem justificativa para esse tipo de foto, não. Muito difícil. O Diego tá falando aqui que é o documentário Corengal. Tem um também chamado Restrepo, que é o médico. O Restrepo. É o médico que morreu. Esse sobrenome é porto-riquenho, né? E o sujeito que está do lado do cara da cueca, ele está de uniforme, mas ele está com. Mas ele está de tênis. De tênis, eu vi. Uhum. Mas é isso. Então, Paulo, aí que tá. Eu quero uma reflexão de vocês. Eu gostaria de uma reflexão a respeito do seguinte. Porque a gente sabe que assim que acaba uma guerra, a grande preocupação dos vencedores é com a reconstrução do país. Isso é ponto pacífico. Foi assim com a saída dos soviéticos em 89, vai ser agora. Mas naquela época, né, a Al-Qaeda entrou porque ela ofereceu investimentos. O Bin Laden acho que colocou bastante dinheiro no Afeganistão naquela época, não foi? Se não me engano, foi qualquer coisa assim para o Talibã aceitar ele. Eu não sei te dizer, Robson, eu até procurei isso, porque eu até procurei isso antes da live, né? Por que o Talibã acolheu a Al-Qaeda? E eu não consegui encontrar. Isso é uma dúvida que eu tenho, é uma coisa que nós temos que pesquisar. Que razões, né, que levaram o Talibã a acolher a Al-Qaeda? Porque o Bin Laden teve lá durante a ocupação soviética, né? Ele teve lá. Teve lá. O Bin Laden, inclusive, combateu, né? O Bin Laden foi um mujahedin. Agora, eu estava ouvindo esse podcast da BBC, né? Então, está falando, só esse ano nós já temos 400 mil deslocados internos afegãos, né? Dentro do país, fugindo dos talibãs. De maio para cá, são 240 mil deslocados internos. No Irã, nós já temos mais de 1 milhão de refugiados afegãos ao longo desses anos de guerra. Então, a situação humanitária no Afeganistão
ela tende a se agravar bastante, porque aparentemente o Talibã não está sendo muito benevolente nos lugares onde ele está chegando, em que os americanos e o governo afegão foram bem recebidos, né? Então, existe uma crise humanitária em curso muito grave lá no Afeganistão. Os americanos parece que eles estão tirando os intérpretes e tal, né? Estão levando, mas mesmo assim vai ter muita gente ali, deve ter muita gente ali que de alguma forma colaborou ou simplesmente aceitou os americanos ali, que o Talibã não deve estar vendo com bons olhos. Saigon em 75 foi assim também, né? Saigon. A queda de uma capital é um negócio triste, viu, gente? Os dias finais de uma guerra é complicado, viu? Agora, assim, teoricamente, o exército afegão teria condições materiais, né, e humanas para resistir mais tempo, né? Então, assim, não sei se Cabul vai ser conquistada com tanta facilidade, não, Robson e Albert. Se for, é porque realmente há um componente aí anímico, né? Há alguma coisa na vontade, que estão sem vontade de lutar, que a gente, por enquanto, não conhece. Mas, teoricamente, o exército americano, em 20 anos de combate, deu tempo, né, para formar os quadros, deu tempo para formar o pessoal, suprir, né? Mas eu já li relatos aí também de que, por exemplo, as aeronaves do Afeganistão, que eles têm lá, sem os americanos e sem os contractors, né, os empreiteiros americanos, eles não conseguem fazer manutenção, não. Não, provavelmente não, Albert. Até acredito que não, mas mesmo assim, né? E aeronaves é um exemplo, né? Você não vai conseguir fazer manutenção no material mais sofisticado, mas você vai ter uma boa quantidade de armamento e de munição, imagino eu, né? Tanto que o Talibã está apreendendo equipamento, material aí, onde ele está, os locais que ele está tomando. Eu acho que essa Blitz Talibã aí, ela é muito parecida com aquela que aconteceu do Estado Islâmico no oeste do Iraque e leste da Síria alguns anos atrás, que eles tinham uma fama de selvageria tão grande que à medida que eles chegavam, o exército iraquiano se retirava. Ela está bem parecida com esse movimento que aconteceu no Estado Islâmico alguns anos atrás. E nós não podemos esquecer que há as rivalidades tribais lá, né? As rivalidades étnicas, né? Então, imagino que quando eles cheguem nos locais onde a maioria não é pashtun, a situação seja mais complicada. Gente, nós estamos esquecendo de falar de um ator muito importante nessa história toda, que ele foi decisivo esses anos todos. Ele foi decisivo na invasão soviética, ele foi decisivo, tá, nesses anos contra os Estados Unidos e a OTAN, que é o Paquistão, hein? Sem Paquistão, dificilmente o Talibã seria o que ele é. Vocês querem dar uma comentada no papel do Paquistão? O Talibã foi financiado no seu início, né? Sempre foi acolhido pelo Paquistão. É o que eu digo, né? A etnia do norte do Paquistão e do sul do Afeganistão é a mesma etnia, de onde vem o Talibã, os pashtuns, né? Eu não sei hoje em dia, Robson, se o Paquistão vai ter vontade política de colocar a mão nessa cumbuca aí, né? Porque o Paquistão não quer problema com a China, não quer problema com a Índia, né? Tudo muito... Ele fica pisando em ovos, né? O Paquistão, na verdade, fica pisando em ovos. Quando o Bin Laden foi capturado dentro do território paquistanês pelos norte-americanos, ele fingiu que não era com ele, né? Fingiu que não sabia. Fez a egípcia.
Fez egípcio. Tanto é que o americano, quando atacou o Bin Laden, nem mesmo informou o Paquistão, né? Sim. Então, assim, o Albert fez um trabalho muito legal sobre isso daí. Se não sabia, é porque era incompetente. E se sabia, era cúmplice. Quer dizer, não tinha nenhum jeito de ficar boa a coisa. Então, eu acho que o Paquistão vai ficar nesse papel meio dúbio aí, né? Não vai nem apoiar com muita veemência, mas também não vai... vai ficar ali se fingindo de morto. Que é como ele vem fazendo, né? Sim. Exatamente. Ô, pessoal, olha aqui, ó. O Fausto está falando que o Talibã matou diplomatas e um jornalista quando tomaram o Mazar Sharif em 98. Né? O Khamenei mandou uma mobilização de soldados da fronteira. Mas o fato é que o Irã dos ayatolás nunca se deu bem com o Talibã, né? Eles nunca se deram bem. A maioria absoluta dos muçulmanos afegãos é sunita, né? E o Irã xiita. Os iranianos são xiitas, então eles têm essa rivalidade, né? O Irã não é o Irã e o Talibã não são da mesma enfermaria, não, são de enfermarias diferentes. Olha aqui, o Patrick está colocando que o governo do Afeganistão está perdido e sem ajuda alguma de ninguém. Essa cumbuca está pegando fogo. É complicado, gente. A gente se pergunta, o que eu me pergunto, né, até que ponto dada o aspecto cultural do Afeganistão, a composição étnica, social deles aí, até que ponto essas eleições elas garantem alguma representatividade, né? A gente não consegue nem entender isso daí, acho que fica muito difícil, né? Não sei até que ponto que esse governo ele tem uma aceitação total da população, não. Honestamente, eu tenho muitas dúvidas disso, porque talvez, aqui cabe um parênteses, aí vocês podem comentar. É um negócio que eu preciso falar para vocês, gente. Para nós que somos ocidentais, a democracia, ela tem dos legados conquistas, eu não tenho dúvida disso. Mas mesmo assim ela é complicada. Agora, vocês imaginam para esse povo que nunca viveu essa realidade e, de repente, você joga insumos, cria instituições que são estranhas para ele, né? Instituições que nós temos aqui no Ocidente, que são estranhas. Eu vou dar um exemplo. A justiça aqui é independente, é uma coisa, existe o profissional da justiça, etc. O cara vai lá em algumas regiões do Oriente Médio, você tem um cara, né, que é escolhido pela população em virtude da confiabilidade dele, que é ele que vai dirimir essas querelas. Então você manda um funcionário do governo para resolver, para dirimir as querelas, ou fazer a aplicação da lei que muitas vezes vai contra costumes locais e dá choque, gente. A implantação de instituições democráticas num país desse, onde eu quero chegar com isso que eu estou comentando, é que mesmo em 20 anos, muita coisa que os Estados Unidos colocou ali, ajudou a colocar, patrocinou, etc., você não teve tempo de formar uma geração plenamente aquilatada com essas mudanças. Então, nesse ponto, o Talibã ele representa muito mais a cultura local do Afeganistão. Talvez por isso, tá, que eles estejam fazendo as coisas assim de uma forma tão rápida. Vocês querem dar uma comentada? Assim, essa discussão é muito interessante, muito profunda, né, Robson? É uma discussão filosófica. Existem ou não existem valores universais? Né? A liberdade é um valor universal? Para mim é um valor importantíssimo a liberdade, né? Mas será que não existem outros povos que acham que a liberdade pode ser menos importante do que a ordem, por exemplo? Né? Exatamente. O Talibã já falou, agora eles estão tendo encontros lá em Doha, né? A sociedade civil, o governo de afegão e os talibãs para tentar chegar num acordo, né?
o Talibã não abre mão de um regime teocrático, né? Um regime religioso, né? Então, assim, eles partem de uma premissa fundamental. O país que nós queremos, o Afeganistão que nós queremos daqui para frente, é um Afeganistão, é uma república islâmica, né? É uma espécie de califado, né? Exatamente. Então, assim, já parte de uma premissa muito complexa para quem, né? Para um ocidental. Completamente fora da nossa cultura. O Afeganistão, até a década de 50, as mulheres usavam mini saia. O Afeganistão foi um país, na época ainda do rei, muito ocidentalizado, né? Então, assim, isso também não foi sempre assim, né? As coisas vão mudando, vão se alternando, né? Isso aconteceu só fazer um comentário à parte, o Irã também era assim, né? Sim. Até a queda do Shah Reza Pahlavi também tinha essas... Era mais ocidentalizado, né? Também era mais ocidentalizado, exatamente. Muito bem lembrado, Albert. Então, é muito complexo. De um determinado ponto de vista, quando você tenta levar a democracia, você está tentando dar àquela população a oportunidade de viver como o americano acredita que é a melhor maneira, e que eu acredito também, todos nós acreditamos, né? Todos nós acreditamos que a democracia é o melhor regime. Agora, realmente, implantar isso de fora para dentro, implantar qualquer coisa de fora para dentro, é muito complexo e muito difícil, né? Agora, quem experimenta a democracia, dificilmente vai querer voltar. E uma prova disso é Hong Kong, e uma prova disso é Taiwan, né? O pessoal de Hong Kong está sofrendo muito agora com o retorno, né, à China. E Taiwan, o taiwanês, quem nasceu em Taiwan, não quer nem saber de voltar a ser China continental. Então, assim, é uma discussão filosófica muito complexa. Dá para a gente falar horas sobre isso aí. Melhor ainda se tiver um copo de uísque aí na frente, né? Opa, aí sim. Então, quando você vier aqui em São Paulo, a gente vai almoçar tudo junto. Os três lauais vão almoçar, a gente faz uma live presencial aqui. Mas olha só, gente, o Adilson está fazendo uma pergunta que eu gostaria que vocês comentassem, porque essa pergunta toda hora ela entra aqui no canal, toda hora alguém me manda um e-mail, eu acho oportuno estar os três lauais aqui, né? Se vocês veem similaridades entre a guerra do Vietnã e a do Afeganistão. Bom, está terminando igual, pelo menos, né? Mas eu queria que vocês opinassem. Eu acho que, embora as razões sejam outras, né, na época a ideia do Vietnã era combater o comunismo, era impedir que o comunismo se alastrasse e tal, mas era uma cultura ocidental combatendo numa cultura diferente, oriental. E os capitalistas do Vietnã, vamos dizer, chamar de capitalistas, os que apoiavam, né, os vietnamitas lá que apoiavam os americanos, muitas vezes apoiavam os americanos só para ter alguém para contrapor ao governo do Norte, né, do Vietnã do Norte, com o qual eles não concordavam. Então era meio que um saco de gato, né? Eu acho que acontece mais ou menos a mesma coisa no Afeganistão. Antes do Paulo falar, só dar um alô, Albert, o Paulo, só complementar isso aqui que o Albert falou, eu vou passar para você que ainda quero falar do teu vídeo. Albert, eu estava lendo aquele artigo que você colocou no Velho General sobre isso, por que os Estados Unidos não ganham guerra. O artigo é maravilhoso. Mas ele falou uma coisa lá que eu não tinha pensado, eu achei interessantíssimo, me colocou, porque eu estava fazendo um vídeo sobre isso, como eu te falei, e ele falou uma coisa lá interessante, que nesses lugares, principalmente no Vietnã, os americanos colocavam títeres locais no Vietnã para defender a democracia, mas eram pessoas que não tinham nada a ver com a democracia, não não se importavam com ela, não estavam nem aí com ela. Foi o caso do Ngo Dinh Diem, que foi assassinado em 63, pouco antes da morte do Kennedy. Vou passar para o Paulo. Emanuel, se o teu comentário está aparecendo, é que você não está assassinado, camarada. Grande abraço aí para você. Paulo, contigo aí.
Depois eu vou falar do teu vídeo. Eu acho que uma primeira similaridade aí bem óbvia é a dificuldade do terreno, né? Então, assim, o terreno que eles combateram no Vietnã, o terreno de selva, e o terreno que combateram no Afeganistão, o terreno montanhoso. 2 terrenos muito difíceis, né? Muito propícios ao defensor, que pode em qualquer lugar montar emboscadas, pode em qualquer lugar se retirar com muita facilidade, né? Então, um terreno que proporciona ao defensor se estabelecer com táticas de guerrilha, com táticas de guerra irregular, né? Com uma rede de suprimento muito bem camuflada no terreno. Então, assim, é muito mais difícil para o atacante atuar dessa maneira. Um inimigo que não se posicionou em nenhum momento como um exército regular. Então, em nenhum momento enfrentou o exército americano em um combate regular. Se vocês lembrarem da guerra do Iraque, o Iraque montou uma posição defensiva, né? Saddam Hussein tentou se defender do norte-americano, da coalizão, né? Numa guerra regular, e foi derrotado de forma acachapante. O Talibã nunca ofereceu esse tipo de resistência. Foi desde o início tática de guerrilha e tática de terror também. Isso é a maior e mais óbvia similaridade em relação ao Vietnã. E isso faz com que a guerra se prolongue muito no tempo. Então, do mesmo modo que foi a do Vietnã, a do Afeganistão. E esse prolongamento no tempo, ele sempre nas democracias vai agir contra o exército da democracia, porque isso vai cansando a população, vai cansando os congressistas, né? E a guerra vai perdendo apoio. Depois que o Bin Laden foi morto, ficou muito difícil você explicar para um americano médio o que você estava fazendo no Afeganistão, pô. Mas olha só... Por que o filho dele está morrendo lá, né? Por que nós estamos no Afeganistão morrendo gente? Por que nós estamos lá? Então, assim, e o próprio americano também, ele fala assim, pô, mas o próprio decisor, né? Eu estou aqui tentando implementar a democracia, tentando ajudar os caras. Estou falando isso, não estou dizendo que eu concordo, né? Estou tentando botar o chapéu do americano. E os caras não querem, pô, então eles que se virem. No fim das contas, o raciocínio é mais ou menos esse. Gente, eu vou fazer um merchan aqui do vídeo do Paulo e do artigo do Albert Caballé, que está muito bom. Deixa eu mostrar primeiro o vídeo do Paulo aqui. Olha só, gente. É bom vocês conhecerem o canal do Coronel Paulo Filho. Ele fez um vídeo hoje, está excelente, 20 anos de guerra no Afeganistão, onde em 12 minutos ele resumiu de forma brilhante o que foi que aconteceu ali, tá? E eu acho assim, gente, tá na hora de vocês conhecerem o canal do Paulo. Por quê? Olha, os vídeos são muito bons, os temas são muito bons. 20 anos de guerra no Afeganistão, porque os homens lutam, Sun Tzu e as concubinas do rei, aquela fábula da arte da guerra, a participação da China em missão de paz, né? A serpente de Shuai Han no livro A Arte da Guerra e outros vídeos que tem lá no canal do Paulo Filho. Vale a pena vocês conhecerem, pessoal, porque ali é conhecimento puro. Eu quero mostrar agora o artigo que o Albert colocou hoje sobre o Afeganistão, que está muito bom também. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. É esse artigo aqui. Por que os Estados Unidos perdem guerras, né? O artigo, ele fala do Vietnã, fala do Afeganistão, fala da Segunda Guerra Mundial e fala da Coreia. É muito interessante, porque vocês vão começar a entender a natureza americana nas guerras, o pensamento dos Estados Unidos. Eu falo sempre o seguinte, gente, tem uma coisa que eu coloco sempre aqui no canal Arte da Guerra. Não adianta vocês virem com a história, repetir que nem um papagaio, que o B-52 faz isso, o B-2 faz aquilo. No final das contas, o que decide uma guerra é a natureza humana.
Lógico que o componente material ele tem uma força, é importantíssimo, a logística, o posicionamento do terreno, etc. Mas se mata e se morre por motivos ligados às ambições humanas. Então, se vocês não entenderem as motivações, vocês não entenderem a cabeça das pessoas, os interesses envolvidos, vocês vão errar sempre nas análises. E eu acho que tanto esse artigo do Cabaé quanto o vídeo do Paulo Filho foram muito felizes nessa análise. Então, a gente está chegando no final aqui. Queria que vocês fizessem a mensagem final de vocês aí, aqui para os ouvintes do canal Arte da Guerra. Fiquem à vontade. Só, mais uma vez, agradecer aí o convite, né, para participar da live, agradecer ao Coronel Paulo Filho também pela participação dele, que é sempre intervenções sempre brilhantes, e, enfim, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão assistindo aí, né? Quer falar dos cursos aí, Cabaé? Os cursos, a gente está com 3 cursos, 2 já no ar e 1 em andamento aí já quase nos finalmente, né? O que está no ar, o primeiro foi o curso sobre a China, né? O Despertar do Dragão. O segundo foi o curso de inteligência do Coronel Pimentel, que está indo muito bem, o curso é muito interessante, muito bom mesmo, muito bacana. E a gente está trabalhando aí no curso sobre a Rússia, né? O curso sobre a Rússia já está em pré-venda, a gente fez, inclusive, o combo olímpico, né, que tem um desconto especial aí de 1% para cada medalha que o Brasil conquistou na Olimpíada, então são 21% de desconto no pacote com os 3 cursos. E tem outros projetos aí que a gente está vendo, enfim, aí mais adiante aí vai vir mais coisas interessantes aí. E a gente tem recebido feedbacks muito interessantes dos cursos, o pessoal tem gostado bastante, eu fico muito feliz com isso. E assim, são cursos que, mesmo que se você não se matricular, você sempre tem a primeira aula grátis, você consegue assistir uma aula aí de pelo menos uns 30 minutos de videoaula para você poder fazer uma avaliação do que vai vir no curso. Tem material de apoio, tem PDFs, tem filmografias, tem bibliografias, tem recomendações, enfim, tem questionários no final para você testar seus conhecimentos, e no final você consegue emitir um certificado, obviamente lembrando sempre que são cursos livres, não tem validade acadêmica, mas você, no término do curso, você pode emitir um certificado. E ainda que seja um curso livre, sem validade acadêmica, mas tem muita coisa lá que eu garanto que você não vai ver em nenhum outro lugar. Então, eu tenho certeza que eles têm tem seu valor, sim. Eu recomendo, não é porque é nosso, mas eu fico muito feliz de todos os feedbacks positivos que a gente tem recebido. Isso me dá subsídios para recomendar muito que vocês acessem e conheçam as aulas gratuitas, pelo menos. Paulo, está contigo. Não, eu acho que assim, o que o Albert falou, eu assino embaixo, né? Estou muito satisfeito com o resultado dos cursos. Então, a gente faz foi o que nós sempre conversamos, né? Fazer uma coisa bem feita. Então, o curso realmente dá orgulho a gente depois ter os feedbacks e ver que praticamente 100% dos feedbacks são na nota máxima, né? A pessoa dá a avaliação máxima para o curso. Então, agora, Robson, ainda bem que não tem Olimpíada todo mês, hein? Senão o tinha quebrar. Albert ia levar a gente à falência, hein? É o mão aberta, o perdulário esse Lauai aí, viu? É o perdulário esse Lauai. Vamos aproveitar o desconto de 21% pelas 21 medalhas aí das Olimpíadas. Vale até quando, Albert? Até domingo que vem. Ele foi válido por uma semana a partir de domingo. Na verdade, 8 dias, né? De domingo a domingo. Excelente. E, como sempre, é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Passou rapidinho essa hora, nem vi passar. E acho que nós conversamos aí sobre o Afeganistão, demos um bom panorama desse conflito que é muito complexo, né? E nós vamos ter, certamente, o desenrolar dos acontecimentos aí, muitas coisas para serem comentadas no futuro, né?
Muito obrigado mais uma vez. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo aí. Pessoal, eu coloquei o link do Paulo e o link do Albert aqui para vocês. Para encerrar, eu queria dizer o seguinte: o pessoal está pedindo para os Lauais virem toda semana. Eu penso assim, tanto o Albert quanto o Paulo, eles têm uma agenda pesada, então eu não forço barra. Eu falo sempre isso, quando vocês quiserem vir todo dia, tem assunto para vocês todo dia. Mas eu sei que a agenda deles é pesada, porque o que acontece é o seguinte, gente, o que acontece nos bastidores que o pessoal aqui não vê? Vou me excluir dessa, tá? Eu vou me excluir dessa. Você tem uns comentaristas aqui de qualidade, um pessoal fora de série. Então, essa turma é requisitada para um monte de coisa, gente. A agenda acaba ficando pesada. Eu nem vou me colocar nessa daí. Mas os dois, eles são fora de série. Então, é difícil você conseguir juntar todo mundo. Eu volto e meia, a gente se reúne, tá na hora, vamos fazer um Casa dos Três Lauais aí para poder debater os assuntos, porque os assuntos são abordados com muita seriedade. Então, quero agradecer mais uma vez a presença maravilhosa de vocês, terem nos recebido nos seus lares aí, tá? Daqui a pouco sai o podcast do Canal Arte da Guerra, amanhã tem podcast dessa live, e a gente volta, então, sempre com responsabilidade, compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Grande abraço para vocês, uma excelente noite. Paulo, Cabaé, fica aí um minutinho pra gente bater um papo rápido, se vocês puderem. Lauai quer dizer estrangeiro em chinês, gente. São os 3 estrangeiros que debatem a China. Olha o 11 aí, esse Mac aí.